Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Loper Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram sobre um debate patrocinado pelo Nando Moura, youtuber famosíssimo, evidentemente, e dispensa comentários, envolvendo dois cientistas. Um cientista declaradamente ateu, o Sr. Tiago Maia, e o outro que é um cientista declaradamente cristão e protestante, o Sr. Marcus Eberle. Qual é a conclusão que eu tirei do debate? Primeiro, foi um debate que, no meu entender, é bastante árido, porque a linguagem de ambos os debatedores é muito técnica e muito inacessível para a maioria do público. Ou seja, a maioria do público viajou pelo linguajar muito específico do que eles estavam debatendo. E o segundo ponto que eu poderia explanar é o aspecto metafísico do debate. O Tiago Maia, por exemplo, que é um cientista ateu, quando ele diz que ele não tem fé, mas apenas evidências e não sei o que, ele padece de um defeito típico dos cientistas de pressupor que o conhecimento é apenas um elemento fragmentado e estritamente situado dentro do objeto de estudo que a ciência investiga. Ou seja, por que muitos cientistas são ateus? Aqui nós podemos fazer uma seguinte consideração. Primeiro, porque eles não têm uma visão metafísica de conjunto, eles não têm uma visão filosófica no plano do conjunto dos fenômenos pelos quais eles estudam. Então, por exemplo, se a gente pegar um paleontólogo, se a gente pegar, sei lá, uma pessoa que estuda astronomia, que estuda química e etc., muitas vezes esses cientistas ficam presos àquele tema específico e acham que o todo pode ser visto pela parte que estudam. Então eles não conseguem situar o fenômeno científico que eles estudam dentro de um âmbito maior, de um arquétipo maior de princípios pelos quais esse conhecimento se situa no mundo. Então eu vi uma deficiência na argumentação do Tiago Maia neste sentido. Embora eu particularmente achei uma pessoa bastante honesta no que diz respeito de que ele mesmo se omite de fazer juízos de valor sobre a religião. Pelo menos ele reconhece que, mesmo ateu, porque talvez por algum tipo de desconhecimento ele não acredite em Deus, mas ele se coloca numa situação em que ele não faz juízo de valor sobre questões religiosas, o que significa dizer que ele não vai além daquilo que ele estudou. E isso me parece uma atitude um tanto transparente, até uma atitude honesta nesse sentido. Aliás, temos que abordar o fato de que quando um cientista cai nesse sentido do fragmento, quando ele quer abarcar o todo, ele mesmo negando a metafísica, mesmo ele afirmando a mera factualidade daquilo que ele pesquisa no seu devido foco, no entanto, eles mal percebem, por uma questão estritamente inconsciente, de que são radicalmente naturalistas do ponto de vista metafísico e também materialistas. Mesmo que eles tentem negar qualquer tipo de opinião geral sobre o assunto, como eles têm esse defeito grave de analisar aquele foco, aquele objeto, sem uma noção de conjunto, o que resta desse conjunto, se é que podemos dizer assim, é uma visão radicalmente materialista da realidade. Ou seja, que a matéria se torna um fim em si mesmo. A matéria até se torna divinizada, se torna uma espécie de um universo mágico que pode explicar os inúmeros fenômenos da natureza, por assim dizer. O que é, do ponto de vista filosófico, um erro, e até mesmo do ponto de vista científico, um erro. Porque nós sabemos que a matéria tem propriedades próprias que delimitam a sua atuação. Eu poderia até relembrar do padre Manuel Carreira que, quando ele explanou para um jurista espanhol, o senhor Trevijano, que era um ateu, sobre as 4 propriedades da matéria, as propriedades no âmbito da física, que no caso é o nuclear forte, o nuclear fraco, eletromagnética e gravitacional, a pergunta que ele soltou foi:
qual dessas propriedades da matéria explicam a poesia. E o ateu ficou completamente desconcertado. Por quê? Porque as propriedades da ciência, em muitos aspectos, não explicam certos elementos que estão na psique humana. Então a explanação do padre revela o quanto o ser humano é bastante complexo e não pode ser resumido e esquematizado por meia dúzia de fenômenos físico-químico-biológicos. Então esse que é o grande defeito, muitas vezes, dos cientistas, que acabam reduzindo a dimensão complexa da realidade e mesmo da natureza humana e mesmo do cosmos como se fosse um mero jogo acidental e casuístico de fenômenos que simplesmente acontecem na natureza. Por outro lado, o Marcus Eberlin. O que eu achei do Marcus Eberlin? Eu sinceramente fiquei muito decepcionado com este sujeito, porque existem muitas referências sobre ele, principalmente no meio protestante, no meio cristão, que o colocam assim com um tapete vermelho. Porém, vendo os argumentos dele, ele não sabe discernir o fato de que a Bíblia não é um livro científico. Quando ele começa a fazer uma salada pronta entre Sagrada Escritura e ciência, aí nós percebemos que ele comete dois erros graves. Primeiro, ele tem uma visão fundamentalista da Bíblia, que é típica de alguns segmentos protestantes radicais, que acham que tudo na Bíblia tem que ser interpretado literalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a imanentização da Bíblia. Porque se a Bíblia tem um propósito metafísico muito mais abrangente do que propriamente explicar certos fenômenos da natureza, então na prática o Sr. Eberlin, ao explanar que nós temos que entender os 7 dias da criação como 7 dias, de uma forma literal, e não entendendo certos aspectos que são muito mais misteriosos e até mesmo muito mais complexos, ele acaba causando um certo reducionismo, não somente do ponto de vista teológico bíblico, como também um reducionismo científico. Vide o fato, isso aí comentou-se que ele afirmou que o tiranossauro Rex era herbívoro e que estaria na Arca de Noé. Quem é que pode afirmar isso? Isso são apenas hipóteses e suposições. Quer dizer, esse tipo de opinião ridícula que tenta adequar a Bíblia à ciência e a ciência à Bíblia. Quando, na verdade, nós temos que entender que são dois elementos que, embora possam se casar em alguns pontos, porque tanto o aspecto sobrenatural coexiste com o aspecto natural, isso é evidente, mas a gente também não pode, da mesma forma, sacrificar a Bíblia pela ciência e a ciência pela Bíblia. O paradoxo dessa aproximação, o que é mais surpreendente, é que no sentido de tentar conciliar uma coisa e outra, na prática cria um abismo, já que são dois pontos de atuação distintos e que se o Sr. Eberlin quer afirmar a Sagrada Escritura a todo custo de uma forma literal, tal como a interpretação dele, então na prática ele vai ter que renunciar à ciência. Mesmo que a ciência mostre evidências fáticas que refutem toda a linha de argumentação que ele se utiliza, muitas vezes com um péssimo entendimento das Sagradas Escrituras. E vejam que aqui ele, no afã de tentar conjugar duas coisas que são distintas na sua área de atuação, na prática ele acaba criando uma oposição. E isso, no meu entender, é muito grave, porque pode colocar a Sagrada Escritura numa situação de descrédito por conta de uma linha de interpretação completamente errada. Como também, se nós aplicássemos o raciocínio dele teológico sobre todo o âmbito da ciência, a ciência também seria sacrificada. E aqui nós temos que entender que tanto a revelação como a natureza são criações de Deus, são manifestações de Deus, são manifestações do Logos. A revelação é a manifestação do Logos no âmbito dos fins do homem e dos princípios pelos quais o homem foi gerado. E essa manifestação do Logos também se reflete na natureza, ou seja, pelo menos no cosmos, já que esse cosmos também foi ordenado por essa inteligência superior chamada Deus. Então aqui se cria falsos dilemas que, no meu entender, acabam sendo irresolvíveis do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista filosófico. E eu acho, inclusive,
uma situação completamente desnecessária e completamente obtusa. É claro que eu poderia dizer para vocês que existem alguns aspectos da Bíblia que são literais. Por exemplo, a morte e a ressurreição de Cristo é algo literal. Não é? Mas quando nós falamos da questão do capítulo de Gênesis, em que Deus cria o mundo, nós temos que entender que existem realmente algumas alegorias que são muito mais abrangentes do que o mero fato de se descrever o surgimento do mundo. E que o tempo de Deus é muito distinto do tempo do homem. Porque esses 7 dias que podem ser os dias de Deus, podem ser milhões e bilhões para o homem, porque Deus está acima do tempo. E assim sucessivamente. Eu gostaria, inclusive, de indicar um livro para vocês, do grande monge beneditino e estudioso Dom Estevão Bittencourt, de um livro chamado Para Entender o Antigo Testamento. E ele faz uma observação muito interessante sobre essa questão da relação entre a ciência e a religião, e em particular entre o surgimento do mundo explicado pela ciência e o capítulo de Gênesis. Eu vou pegar aqui o capítulo, no caso, ou seja, o parágrafo, e nós vamos ler aqui agora, e eu indicaria para vocês. Parágrafo 2º. A Sagrada Escritura e as ciências naturais. Importa agora abordar mais detidamente o problema particular que acaba de ser insinuado a saber. Embora a Bíblia seja a inerrante palavra de Deus, entra por vezes em aparente conflito com as ciências da natureza. Como será isto possível? Antes do mais, observa-se que a finalidade em vista da qual Deus moveu os hagiógrafos a escrever era estritamente religiosa. O Espírito Santo, pelos autores bíblicos, quis ensinar aos homens unicamente verdades que importem a salvação eterna, de modo nenhum temas que diríamos profanos ou científicos. Contudo, já que o homem procura a salvação dentro do cenário da natureza, a Sagrada Escritura também alude a conceitos de índole científica, física, astronômica, biológica, etc. Estas noções profanas na Bíblia servem de mero veículo, não são visadas em si, mas em função de proposições religiosas. Desta afirmação decorrem importantes consequências. Às proposições religiosas da Sagrada Escritura cabe veracidade absoluta. Quanto às referências de outra ordem, pode exprimir veracidade relativa, popular, pré-científica, a qual se distingue da veracidade científica, refletida técnica. Ainda hoje, na linguagem cotidiana, se diz que o sol nasce e se põe. Fala-se da baleia como peixe, do morcego como ave, etc. Estas expressões não deixam de ter fundamento objetivo, pois se baseiam na aparência que os fenômenos realmente apresentam. Mesmo quando o homem de ciência se refere ao nascer ou ao pôr do sol, todos sabem que não quer ensinar astronomia, mas se adapta ao modo de falar dos contemporâneos, sem os induzir em erro científico. Ora, o Espírito de Deus, ao inspirar os hagiógrafos, não julgou necessário revelar-lhes a estrutura do universo e dos seres vivos. Permitiu, pois, que formulassem verdades religiosas mediante os conceitos da ciência que estavam em voga de seu povo. Tais noções, embora imperfeitas aos olhos do homem moderno, eram suficientes para designar o mundo visível e suas relações com Deus, como se propunha o hagiógrafo. Servir-se de outra linguagem será mesmo tornar a mensagem religiosa da Bíblia ininteligível aos seus destinatários durante muitos séculos. O leitor contemporâneo, portanto, não tomará as ilusões da Escritura como insinuação de teses físicas, cosmológicas e biológicas. Já que o livro de Deus nada quer ensinar neste setor, não há choque entre o mesmo e a ciência humana quando se refere às criaturas materiais. Procedem sim de pontos de vista diversos. O cientista considera os elementos em si mesmos, refere-os às suas causas próximas e dá-se por satisfeito depois de ter tomado conhecimento da estrutura de cada ente corpóreo. Não interessa ir além disso, a menos que passe para os domínios da filosofia e da teologia. A Bíblia, ao contrário, tudo contempla de um plano superior. Só interessa, por assim dizer, a tangente que passa por cada ser visível e o liga com Deus. Por isto, é que a linguagem do cientista é precisa, enquanto a da Bíblia, versando sobre os mesmos temas, pode ser assaz, livre, impregnada unicamente de veracidade popular. A aplicação muito clara desta distinção tem-se na narrativa da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 até o 4.
A cosmologia pressuposta pelo autor sagrado é, aos olhos da ciência moderna, insustentável. A luz seria anterior às estrelas, haveria uma abóbada cristalina, o firmamento sobre a terra. Todavia, corresponde ao que se ensinava entre os judeus antigos. Ora, bastava ao geógrafo esta veracidade relativa, pois ele não queria descrever as fases pelas quais o mundo se originou, mas sim inculcar que todos os seres designados mediante tais e tais noções se relacionam com Deus como criaturas dependentes do Criador, destinadas a refletir com o homem a perfeição do Altíssimo. No caso, como se vê, pouco importava as fórmulas cosmológicas ou biológicas, desde que indicasse as diversas criaturas que cercam o homem. Tá. Outro texto significativo é o Levítico capítulo 11, versículo 6, onde o agiógrafo apresenta a lebre como animal ruminante. A classificação é sem dúvida deficiente, não carece, porém, de veracidade popular. A lebre está continuamente a mover os maxilares e os lábios, e tal veracidade era suficiente para que o Espírito Santo, mencionando na lei, despertasse no israelita uma atitude religiosa, ou seja, fidelidade e amor a Deus. À luz desses princípios e exemplos, mostra-se inconsistente a suspeita de desacordo entre a Sagrada Escritura, genuinamente entendida, e os genuínos dados da ciência. E aqui ele vai falando como é que o israelita escrevia a história. Quer dizer, nós temos que entender que a Bíblia está também sujeita a um certo grau de entendimento de um povo. E também a certos aspectos alegóricos e visíveis que podemos dizer que podem ser empréstimos literários de um povo. Logo, querer misturar a Sagrada Escritura, cujo objeto de mensagem é a revelação, e não somente a revelação, mas algo espiritual, com elementos técnicos científicos, acaba se tornando contraproducente e acaba se tornando também forçado. Então, por exemplo, o Sr. Eberle é contra o Big Bang, é contra isso, contra aquilo, não sei o que vai provar pela ciência de que o mundo é muito mais recente do que estabelecido pela ciência e etc. E neste ponto, realmente foi uma baita forçada de barra do Eberle. E isso sem prejuízo, evidentemente, do Tiranossauro Rex, sei lá, do herbívoro lá que ele disse que estava na Arca de Noé. Outro que falou essa baboseira foi o senhor Rodrigo Silva, que é adventista. Então, vejam que o protestantismo fundamentalista tem essas interpretações enviesadas querendo encaixar certas coisas. Uma vez eu me deparei com um folhetim dos Testemunhos de Jeová, em que eles queriam adequar os 6 dias da criação com as 6 fases do desenvolvimento da Terra. E aquilo ali me pareceu completamente bizarro, porque o significado da criação na Sagrada Escritura tem aspectos estritamente poéticos. E que, na verdade, o entendimento, embora, vejam, dentro das alegorias, evidentemente, existe uma mensagem literal, mas ela não é direta. É isso que nós temos que entender. Então, quando se fala do capítulo de Gênesis, se está falando basicamente a mensagem de que todas as coisas tiveram como começo o próprio Deus e convergem para o próprio Deus através do fato de que ele é o princípio, o fim e a causa e o que ordena todas as coisas. Basicamente isso. Se isso surgiu de uma explosão cósmica, se surgiu isso de uma outra coisa, isso aí, sinceramente, a Sagrada Escritura não quer abordar ou não teve o menor interesse de abordar. Muito pelo contrário. Aliás, a abordagem que a Sagrada Escritura se manifesta está muito adequada à própria visão das pessoas que receberam essa revelação. Dentro da cosmovisão dessas pessoas. Essas pessoas tiveram o contato com a revelação a partir dos conceitos e a partir do entendimento que elas tinham. Mas dentro dessa descrição particular existe algo essencial, que é o quê? A criação, o surgimento do mundo através do Logos divino, através da sabedoria divina que criou todo o universo. Basicamente isso. E o que o Eberle faz? Ele praticamente profana a Sagrada Escritura. Profana. Ele acaba colocando a Sagrada Escritura nas intempéries da própria ciência. Porque como o próprio Dom Estevão Bittencourt, e eu poderia também citar outros cientistas, por exemplo, o padre Manuel Carreira,
que era um astrofísico, teólogo, filósofo, enfim. E em muitos aspectos muito superior ao Eberlin, muito superior até ao Tiago Maia. Ele tinha uma noção de metafísica, uma noção espiritual muito mais apurada da Sagrada Escritura, sem cair nesses engodos. Porque na prática, vamos partir da pressuposição da interpretação do Eberlin no que diz respeito a essa coisa do fundamentalismo. E se de repente o entendimento da Sagrada Escritura, desses 7 dias da criação, né, se esse entendimento radical e literal não pode ser aplicado às evidências científicas. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente dissociar a Sagrada Escritura da natureza ou da investigação científica, pressupondo que nós devamos sacrificar aquilo que é pesquisado por uma interpretação errônea da revelação. É aqui que está o problema. E veja que a igreja ela sempre tem uma postura conciliadora com relação a isso. E não deixa de ser pitoresco que a tese em voga, a teoria que fala do início do universo, vem de um padre católico, o Sr. Georges Lemaitre. O Sr. Georges Lemaitre que explica que o mundo surgiu por uma explosão cósmica. O que muitas vezes corrobora com a tese da Sagrada Escritura, de que não havia absolutamente nada, ou pelo menos que acaba colocando em xeque a ideia da eternidade do universo. E aqui nós temos também uma outra problemática do que se define como universo. Mas se prova basicamente que todas as coisas que existem na atualidade nem sempre existiram. Então isso realmente dá uma tônica de uma visão próxima do criacionismo, ou pelo menos da ideia de que Deus criou o mundo a partir do nada. Claro que aqui, como se explicaria Deus criando a partir do nada, sim, mas isso seria uma outra conversa, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o Tiago Maia teve uma postura que, no meu entender, um tanto mais reservada, um tanto mais humilde nesse sentido, pelo menos ele só abordou aquilo que ele de fato achava que conhecia, e o Sr. Eberlin não, começou a fazer especulações completamente tresloucadas, e envolveu a Sagrada Escritura até numa situação que é bastante cômica. Ou seja, falar de dinossauros, ou de Tiranossauro Rex, ou de qualquer outra coisa dentro de uma Arca de Noé. Bom, isso já é especulação da especulação, porque a Bíblia mesmo é omissa com relação a isso. O que a Bíblia tem são descrições, né, no âmbito da revelação, dentro do imaginário, que também tem suas limitações. O que não tira o aspecto inerrante, como também o aspecto de infalibilidade no âmbito da revelação divina. Porque nós temos que entender uma coisa. Uma coisa é a revelação divina, outra coisa é o entendimento que se dá a ela. E a progressão que a revelação divina se manifesta através da história até o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu aconselharia a vocês pegarem esse livro aqui para entender o Antigo Testamento, do Dom Estevão Bittencourt, um dos maiores intelectuais católicos do Brasil. Tá? Já faleceu, lamentavelmente, já faz muito tempo que ele morreu, já um senhor, um velhinho. Mas eu achei o debate muito ruim mesmo. A conclusão, assim, geral, eu achei aquela coisa assim, não te acrescenta. E o posicionamento do Eberlin é lamentável, para dizer o mínimo. Então, meus amigos, um grande abraço.